Olá! Neste vídeo, iremos dar continuidade ao capítulo sobre hemocitopoese, dando foco na medula óssea vermelha e na maturação dos eritrócitos. Vamos dar início falando algumas características sobre a medula óssea. Ela é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo. Difuso porque ele não se localiza em apenas um local do corpo. No adulto normal, produz por quilograma de peso corporal 2,5 bilhões de eritrófitos, 2,5 bilhões de plaquetas e 1 bilhão de granulócitos. Essa produção é ajustada às necessidades do organismo, ou seja, de acordo com a necessidade do indivíduo, essa produção será ajustada, podendo produzir mais ou menos de determinado tipo de célula. A medula óssea é encontrada no canal medular dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. Além disso, ela se distingue em dois tipos: a medula óssea vermelha, hematógena, e medula óssea amarela. Vamos falar um pouco sobre a medula óssea amarela. Ela é rica em células adiposas, daí provém o nome. Não produz células sanguíneas e no recém-nascido toda a medula óssea é vermelha, ativa na produção de células do sangue. Com a avançada idade, porém, a maior parte da medula óssea transforma-se na variedade amarela. A medula óssea vermelha deve sua cor à presença de muitos eritrócitos em diferentes estágios de maturação. Esses eritrócitos têm a proteína hemoglobina, que confere a ele a cor avermelhada. Formam uma esponja dotada de capilares sinusoides. Esses capilares são característicos da medula óssea, tendo como finalidade diminuir o fluxo sanguíneo. Eles também estão presentes em outros órgãos do corpo, como por exemplo no fígado. Além disso, células reticulares mais fibras reticulares compõem a medula óssea vermelha. Entre as células mais típicas, nós vamos ter os macrófagos, as células adiposas e as hemopoéticas. A matriz extracelular é composta de colágeno, mais presente o tipo 1 e 3, fibronectina, lamininas e proteoglicanos. Há microrregiões onde predominam o mesmo tipo de glóbulo sanguíneo, em diferentes fases de maturação. Então, essas células tendem a ficar agrupadas em determinadas regiões. Além de produzir as células do sangue, armazenam ferro sob a forma de ferritina e de hemosiderina, localizadas principalmente no citoplasma dos macrófagos. Ela também tem capacidade de destruir os eritrócitos envelhecidos, para que assim possa ocorrer a renovação. Há a liberação de células maduras para o sangue, controlada por fatores de liberação, moléculas produzidas em resposta às necessidades do organismo. A medula óssea vai se adaptar às necessidades desse organismo e assim produzir as células que esse necessita através da liberação desses fatores, que podem ser hormônios, glicocorticoides e os andrógenos e certas toxinas bacterianas. Para finalizar a medula óssea vermelha, no adulto ela localiza-se no externo, vértebras, costelas, dípula e dos ossos do crânio, e no jovem adulto é localizada nas epífases proximais do fêmur e do húmero. Vamos dar início agora aos processos de maturação dos eritrócitos. Como vamos ver, é um processo básico da maturação da série eritrocítica ou vermelha. É a síntese de hemoglobina e a formação de um corpúsculo pequeno e bicôncavo, que oferece o máximo de superfície para as trocas de oxigênio. Para que essa célula possa desempenhar bem a sua função, é preciso ter a hemoglobina, já que é ela que vai carregar o oxigênio, bem como o lixo metabólico das células. Além disso, é necessário possuir o formato bicôncavo, pois isso possibilita uma maior atividade. De acordo com o seu grau de maturação, as células eritrocíticas são chamadas de proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromáticos, eritroblastos ortocromáticos ou acidófilos, reticulócitos e hemácias. Aqui, nessa imagem, nós vamos ter a sequência de maturação, começando do proeritroblasto, terminando na hemácia. Bom, durante a maturação das células, vão ocorrer alguns processos. O primeiro deles vai ser a diminuição do volume da célula, ou seja, a célula primordial vai reduzir o seu tamanho à medida que as etapas forem acontecendo. Segundo, diminuição do núcleo e condensação da cromatina. Logo após isso, vamos ter a expulsão dos núcleos da célula, já que os eritrócitos são células anucleadas. Ocorre também a diminuição de tamanho dos núcleos até eles se tornarem invisíveis, a redução dos poliribossomos e aumento da hemoglobina, já que é a hemoglobina que vai realizar a função típica da célula. Além disso, vai ocorrer a diminuição na quantidade de mitocôndrias e outras organelas, já que essa não é uma célula produtora de nada, e sim carreadora.
Nessa imagem, temos a sequência desse processo de maturação. Podemos perceber que do proeritroblasto até o eritroblasto policromático, nós vamos ter a ocorrência da mitose, mas a partir do eritroblasto ortocromático, não vamos mais ter a mitose. Vimos ali na imagem que o primeiro estágio é o proeritroblasto, então vamos falar um pouco dele. É uma célula grande, de 22 a 28 micrômetros, que apresenta todos os elementos característicos de uma célula que sintetiza intensamente proteínas. Ela vai ter essas características porque é a partir dela que vai se ter início à produção ativa proteica. O núcleo é esférico, central, tem cromatina com estrutura delicada e um ou dois nucleolos grandes. O citoplasma é intensamente basófilo, com uma região clara ao redor do núcleo. As proteínas sintetizadas pelo proeritroblasto destinam-se principalmente a reconstruir o tamanho da célula, que se divide ativamente. Há também a síntese de hemoglobina. Como o proeritroblasto é uma célula que está continuamente se multiplicando, ele vai ter que possuir uma excreção proteica grande para repor o tecido que foi dividido. Além disso, deve haver necessariamente o início da produção de hemoglobina. A segunda etapa é o eritroblasto basófilo. Essa célula vai ser menor que o proeritroblasto, já que, como foi dito, a célula vai reduzindo seu volume, vai apresentar uma cromatina condensada e granulações. Além disso, não vai haver núcleos visíveis, diferentemente do proeritroblasto, que, como a gente viu, tinha nucleolos grandes. A terceira etapa é o eritroblasto policromático. Vai ser uma célula ainda menor, já que à medida que ela vai amadurecendo, o volume é reduzido, um núcleo com cromatina mais condensada, além de conter hemoglobina em quantidade suficiente. A coloração acinzentada é uma reação da hemoglobina e a basofilia típica desse citoplasma. A quarta etapa é o eritroblasto ortocromático, também conhecido como normoblasto, onde essa célula vai ter um diâmetro de 8 a 10 micrômetros, um núcleo com cromatina ainda mais condensada, pois à medida que vai passando ela vai se condensando ainda mais. Rico em hemoglobina, seu citoplasma será acidófilo, ou seja, tende a ter uma coloração típica para corantes ácidos. Pode apresentar traços de basofilia, mas são traços que têm relação com a presença de restos de RNA. A última etapa, pré-célula madura, é o reticulócito. Essa célula vai medir cerca de 9 micrômetros de diâmetro, apresentar algumas mitocôndrias, muitos polirribossomos que sintetizam a hemoglobina. Além disso, a síntese proteica cessará sem a renovação dos polirribossomos. Uma vez que a célula já está atingindo a maturidade, saem da medula e vão para o sangue, onde permanecem por pouco mais de um dia antes de se tornarem eritrócitos maduros. Em razão disso, sua porcentagem é baixa no sangue de adultos. Vale ressaltar que os eritrócitos maduros terão um formato específico, um formato bicôncavo, além de que sua concentração será baixa, porque eles rapidamente vão se transformar nos eritrócitos maduros.